Olá a todas e todos, dando continuidade à sequência que a gente começou já, das sessões paralelas. Vamos apresentar agora, quem vai apresentar é o Genilson. O trabalho dele, só falando sobre o Genilson, ele é doutorando no IMUSP, ele vai apresentar sobre aproximações para o divergente em malhas de latitude e longitude ou reduzidas. E é uma apresentação que foi gravada, a gente vai reproduzir aqui e depois no final abre para perguntas. Genilson, quer fazer alguma consideração antes? Não, eu só queria agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho, agradecer a organização do encontro, né? E, bom, é isso. Eu preparei a apresentação em vídeo, acho que a gente já pode começar. Assim. Maravilha, obrigado. Então, essa é uma apresentação para o Encontro Paulista de Pós-Graduação em Matemática de 2022, com o título de Aproximações para o Divergente em malhas de latitude e longitude ou reduzida. Esse tópico faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado em matemática aplicada. E durante esse projeto eu recebi a orientação do professor Saulo e também do professor Pedro. A apresentação está separada em duas partes. A primeira fala um pouco sobre modelos numéricos de previsão de tempo e clima, faz uma introdução bem breve sobre esse assunto. E a segunda parte fala um pouco sobre os objetivos desse projeto de pesquisa e também sobre os resultados que foram obtidos com ele. Os modelos de previsão de tempo e clima têm várias aplicações importantes. Talvez a aplicação mais importante seja a capacidade de indicar algumas situações incomuns que podem acontecer num futuro próximo. Né? Isso inclui processos de alguns dias, como, por exemplo, a ocorrência de tempestades ou ondas de temperatura extrema, e também processos de alguns meses, por exemplo, indicar que numa certa temporada o volume de chuvas deve ficar abaixo do normal. Esse tipo de informação é importante porque é possível tomar algumas medidas para tentar diminuir as consequências desses processos extremos. Os modelos de previsão de tempo, eles são compostos por várias partes. De certa forma, nós podemos agrupar essas partes nessas 4 categorias que aparecem na figura. Então, a primeira etapa são os dados originais. Isso inclui a coleta de dados nas estações meteorológicas, a coleta de dados de radares, as informações que são dadas com imagens de satélite. Depois vem o modelo numérico, ele é responsável por pegar essas informações iniciais e processar uma simulação de alguns dias ou alguns meses. Depois vem as saídas do modelo e depois a previsão propriamente dita. Né? Quer dizer, nessa etapa nós temos a verificação, validação e interpretação dos resultados que foram indicados pelo modelo. Bom, dentro da etapa do método numérico, há 3 componentes. A primeira é a assimilação de dados. Ela é responsável por pegar os dados originais e obter um conjunto de condições iniciais a partir desses dados. Depois vem o núcleo dinâmico. Ele corresponde a um método numérico para um certo sistema de dinâmica de fluidos adaptado para a atmosfera. E a terceira parte são as parametrizações físicas. Elas são responsáveis por representar alguns processos que não podem ser descritos de forma direta no modelo. Por exemplo, processos que acontecem numa escala de tempo muito pequena ou numa escala de espaço muito pequena para ser considerado no modelo. Nessa apresentação, um único ponto que vai ser considerado é esse daqui do núcleo dinâmico. Então, uma das opções de sistema de EDPs que pode ser utilizado no núcleo dinâmico do modelo é esse descrito nessa figura. Então, a situação é essa daqui. Você tem a topografia na base do fluido e uma certa condição conveniente determinando qual é o topo do seu fluido.
Daí, para cada parcela de ar nessa camada, nós temos um certo vetor de velocidade com 3 componentes, e além disso, essas 3 propriedades, a densidade, a pressão e a temperatura nessa parcela de ar. Então, a cada instante você vai ter uma densidade, pressão e temperatura diferente, uma posição diferente e também um vetor de velocidade diferente. As coordenadas livres aqui são o instante, a latitude, a longitude e a altura do ponto. As variáveis são as 3 coordenadas do vento, e além disso, a densidade, a pressão e a temperatura na parcela de ar. E o sistema de EDPs que precisa ser satisfeito é dado dessa forma do lado esquerdo. Então, a derivada das componentes da velocidade, elas são dadas pela segunda lei de Newton para fluidos. Esse é o princípio que relaciona força, massa e aceleração. Daí a derivada da densidade é dada por uma propriedade de conservação de massa. A derivada da temperatura se relaciona com a primeira lei da termodinâmica. Esse é um princípio de conservação de energia. E a pressão, ela se relaciona com a lei dos gases ideais. Bom, esse sistema de EDPs, ele consegue descrever uma quantidade bem grande de processos que acontecem na atmosfera, mas determinar um método numérico bom para esse sistema é algo bem complicado de ser obtido, algo bem complicado de ser feito. Por causa dessa dificuldade, em vez de testar novas opções direto para o modelo completo, nós consideramos um modelo simplificado primeiro. Bom, o modelo simplificado que geralmente é considerado, ele recebe o nome de equações de água rasa. Nesse modelo, em vez de uma parcela de ar, o que a gente considera é uma coluna de ar. E, bom, para cada coluna você tem um certo vetor de velocidade horizontal, quer dizer, ela vai se mover de forma uniforme, né? Você não vai ter uma inclinação dessa coluna nem nada assim. E essas colunas, a única propriedade que elas trazem é a sua espessura. Então, ao longo do tempo, a espessura pode mudar, a posição da coluna pode mudar, e o vetor de velocidade horizontal também. Nessa situação, as coordenadas livres são o tempo, a latitude e a longitude, e as variáveis são as 2 componentes horizontais do vento e a espessura. O sistema de equações é dado dessa forma do lado esquerdo. Então, a derivada das componentes da velocidade, elas se relacionam com a segunda lei de Newton para fluidos, de novo. E a espessura, a derivada da espessura, é dada por uma propriedade de conservação de massa. Então, esse modelo que está aqui, ele não é sofisticado bastante para fazer previsão do tempo e de clima, mas ele tem propriedades interessantes para testar um método numérico. Né? Quer dizer, antes de passar para o método completo, a gente vê se o comportamento do método nesse modelo simplificado é bom ou não. Bom, mesmo com esse modelo simplificado, há várias propriedades desejadas, várias propriedades que o modelo deveria ser capaz de satisfazer, né? Que o método numérico deveria ser capaz de satisfazer. De certa forma, essas propriedades podem ser agrupadas nesses 3 itens que aparecem aqui em cima. A primeira delas é ter uma boa implementação com programação paralela. A segunda é representar bem os processos que esse conjunto de equações consegue descrever bem. E o terceiro é tentar controlar os efeitos artificiais que podem ser introduzidos pelo método numérico. Por exemplo, alguns tipos de instabilidade ou alguns tipos de acúmulo de erros. Bom, a literatura sobre esses métodos descreve várias opções que podem ser utilizadas para o método. E isso inclui algumas opções de como representar os operadores espaciais. Além disso, algumas opções sobre como fazer o passo no tempo e também sobre como representar a esfera, né? Como representar a esfera como um objeto discreto. Mas essas opções elas podem trazer algumas propriedades boas para o método, mas também podem trazer alguns problemas. Por exemplo, você pode ter um certo conjunto de escolhas onde você consegue representar bem os processos físicos, consegue controlar muito bem os efeitos artificiais, mas essa opção não tem uma implementação boa com programação paralela. Quer dizer, mesmo nesse modelo simplificado, conseguir satisfazer todas essas propriedades desejadas ainda é um problema complicado de ser feito, né? Quer dizer, ainda é algo complicado de ser
de ser alcançado. Bom, no nosso caso, nós fizemos algumas escolhas sobre o tipo de método que ia ser considerado e depois testamos algumas opções dentro dessas escolhas. Então, a primeira escolha foi sobre o tipo de aproximação que seria utilizado. A ideia foi utilizar diferenças finitas, volumes finitos, um passo explícito no tempo e uma malha sem acúmulo de pontos. O motivo para fazer essa escolha é que esse conjunto de parâmetros eles determinam métodos que têm uma implementação boa com programação paralela. A parte ruim dessa escolha é que ainda podem aparecer instabilidades e também regiões da malha onde o erro se acumula. Então essa foi a primeira escolha. Agora a segunda escolha é sobre que tipo de malha sem acúmulo de pontos seria utilizada. Aqui a nossa opção foi utilizar uma malha reduzida com células retangulares e um fator fixo nas fileiras de transição. Quer dizer, nessas fileiras onde a quantidade de células por fileira muda, a gente sempre vai ter um fator 2. As propriedades boas desse tipo de malha é que nós temos várias informações alinhadas na direção zonal, quer dizer, na direção leste. Nós temos informações alinhadas em cada fileira de latitude. E além disso, aparecem várias simetrias. Né? Mesmo nessas fileiras de transição, aparecem várias simetrias. Então essas são as propriedades boas e aqui ainda tem alguns problemas. Né? Os problemas é que podem aparecer acúmulo de erros, tanto nessas fileiras de transição, quanto na região dos polos. Então, os objetivos eram esses três, de estudar algumas opções para cada uma das aproximações que precisavam ser feitas, para modelar aquele sistema de equações nesse tipo de malha que foi apresentado aqui. Tentar aproveitar sempre que possível as propriedades particulares dessa malha, essas propriedades de simetria, de alinhamento. E, no final, tentar reunir os resultados que apareceram e descrever um método novo, né? Um método que tivesse propriedades interessantes. Esse projeto ele durou alguns anos e no final dele a gente conseguiu um método com essas propriedades que aparecem na terceira coluna dessa tabela. As outras duas colunas mostram características de outros dois métodos que foram utilizados como referência. Então, na primeira coluna aparece o método de Hingler e outros, de 2010. Eles utilizam malhas de Voronoi no método, então há uma liberdade grande para escolher a malha que vai ser utilizada. Esses métodos eles conseguem satisfazer várias propriedades conservativas, quer dizer, tem certas propriedades analíticas que são satisfeitas pela solução exata, e esse método ele consegue uma versão discreta sendo satisfeita pela aproximação. A parte ruim desse método é que dois objetos que são aproximados, eles podem não ser consistentes. Isso significa que a expressão discreta para aqueles objetos pode representar mal os objetos originais. E, além disso, dependendo da malha, aparecem acúmulos de erros. Quer dizer, você tem uma liberdade de escolha para a malha, mas dependendo da malha que você utilizar, essa escolha vai introduzir erros no modelo. Na segunda coluna aparece o método de Bernard e Glinton, de 2019. Eles também utilizam malhas reduzidas, mas na situação que foi descrita por eles, a transição ocorre de forma variável. Então não tem um fator fixo, não tem tantas simetrias nas fileiras de transição quanto acontece no caso que foi considerado nessa pesquisa, nesse projeto. A propriedade mais interessante que foi obtida por eles é que todas as aproximações utilizadas elas podem ter uma ordem bem alta de consistência. Para ter uma ordem mais alta de consistência, o custo computacional também aumenta, mas o interessante é que o conjunto de métodos que foi descrito por eles têm essa característica, né? Você consegue ter todas as aproximações com uma ordem alta de consistência. A parte ruim é que não tem propriedades conservativas. Isso, de certa forma, atrapalha um pouco a estabilidade do método. E, além disso, as simulações mostraram alguns erros que têm comprimento de malha, né? Alguns erros que têm uma estrutura de ruído mesmo durante a simulação. Bom, aí na terceira coluna aparecem as características que foram
observadas com o método descrito. Aqui as malhas são reduzidas com uma transição com fator 2. Esse método tem conservação de massa. Todas as aproximações têm ordem 1 ou 2 de consistência. E nas simulações não apareceram nem regiões da malha onde haveria acúmulo de erros, nem erros com comprimento curto, que tem essa característica de ruído. Então, a conclusão é essa, né? Juntando todos os resultados que foram obtidos ao longo da pesquisa, foi possível determinar um método com características boas. Um dos resultados importantes para conseguir alcançar, né, conseguir realizar essas características, foi a escolha da forma de discretizar o divergente. Aí esse é o comentário que vai aparecer nessa página. Bom, existem formas diferentes de discretizar o divergente numa malha, não só numa malha reduzida, né, mas numa malha qualquer, numa malha discreta qualquer. Aqui vai aparecer só duas dessas opções, né? Uma mostrando como fazer com diferenças finitas e outra utilizando volumes finitos. Para diferenças finitas, a ideia principal é você pegar a expressão do operador em coordenadas esféricas e depois aproximar cada uma das derivadas de uma forma conveniente, né? Em vez de usar a derivada, você usa uma expressão de diferenças. Na versão de volumes finitos, a ideia principal é aplicar o teorema de Gauss-Stokes antes de fazer a aproximação. Então, o teorema de Gauss-Stokes ele mostra que a integral do divergente pode ser calculada como uma integral de linha sobre o bordo da região. Utilizando esse resultado, a gente chega nessa expressão que aparece aqui embaixo, e daí, para terminar, o que é necessário é encontrar aproximações para essas integrais de linha, quer dizer, essas integrais de linha sobre o bordo. Essas duas opções foram testadas na literatura em vários trabalhos, mesmo na década de 60 elas já apareciam. O principal problema que surgiu na década de 60 é que eles verificaram, durante as simulações, eles verificaram que aparecia um acúmulo de erros nas transições e também nas regiões polares. Aí na década de 70, o Day e o Schumann, eles mostraram que esse acúmulo de erros que estava aparecendo, ele se relacionava à falta de consistência das aproximações que eram utilizadas. Quer dizer, tem algumas aproximações que elas funcionam muito bem em malhas de latitude e longitude completas, mas se você usar o mesmo operador numa malha reduzida, esse operador não é consistente, quer dizer, os erros não diminuem. Daí, em 88, o Purser mostrou uma forma de fazer interpolações e derivadas com diferenças finitas, utilizando funções trigonométricas. Essa forma específica que ele exibiu, ela consegue funcionar bem em sistemas que têm alguns tipos de singularidade. Em particular, funciona bem em malhas reduzidas. Também, mesmo na região polar, é possível determinar aproximações consistentes usando esse tipo de função. Daí o Bernard e o Glinton, eles utilizaram uma aproximação para o divergente com diferenças finitas, e eles utilizaram essas aproximações trigonométricas para fazer cada uma dessas derivadas. O resultado de ter feito essas escolhas aqui é que o método obtido não tem conservação de massa, mas ele consegue ter uma ordem alta de consistência. O custo computacional aumenta, mas é possível ter uma ordem alta de consistência. Na opção que foi considerada para o método, a ideia foi utilizar a expressão de volumes finitos e depois pegar as aproximações trigonométricas para aproximar cada uma das integrais de linha. Então, fazendo isso, foi possível ter um método com conservação de massa. E bom, a ordem de consistência, nós temos duas opções diferentes. Tem uma opção em que essas aproximações ficam com ordem 1 e uma outra opção em que elas ficam com ordem 2. Bom, um outro resultado importante aqui é que a gente consegue mostrar que não é possível encontrar uma outra opção com ordem 3 de consistência, por exemplo. Quer dizer, quando a gente usa volumes finitos, tem esse ganho de ter conservação de massa, mas, por outro lado, há uma limitação quanto qual é a ordem de consistência que pode ser realizada por esse operador. Mas, ainda assim, né, essa propriedade foi bem importante. E, bom, ela trouxe algumas das características boas que o método final obteve.
Bom, agora vem as conclusões, né? Os modelos numéricos para a atmosfera, eles têm várias aplicações importantes. Desenvolver um bom método para o núcleo dinâmico é algo bem desafiador. Em vez de fazer isso com as equações completas, a gente usa um modelo simplificado para testar o método primeiro. Utilizar métodos com diferenças finitas, volumes finitos, espaço explícito e uma malha sem acúmulo de pontos, isso determina métodos com uma implementação boa em programação paralela. E no caso específico em que a gente usa malhas reduzidas e aproximações trigonométricas, foi possível encontrar um método com algumas propriedades boas, né, com um bom comportamento. Agora eu vou abrir para perguntas. O pessoal que tiver pergunta pode levantar a mão. Bom, enquanto ninguém fala nada... Heitor, por favor, pode falar. Oi, Genilson, parabéns pelo trabalho, muito legal. Eu acabei sendo escolhido para apresentar aqui um trabalho de revisão bibliométrica que fala de inteligência artificial e mudanças climáticas, né? É mais uma revisão sistemática, tá? E é matemática mais no sentido de contar coisas, tá? E depois vocês vão ver uns clusters, mas não tem, assim, essa profundidade técnica, tá? Mas, de qualquer forma, eu pude perceber que, né, nessa revisão que eu fiz, enquanto as previsões para clima num espaço de tempo, assim, relativamente curto, 1, 2 semanas, funcionam relativamente bem. E é claro, eu também pude perceber que a ciência está muito certa de que o planeta está aumentando, mas eu vi assim também, né, eu senti isso nessa revisão, de que modelos que possam prever, por exemplo, fenômenos meio que catastróficos, como, por exemplo, uma faixa ali de latitude que, por exemplo, no Cinturão Verde americano, em 2012, aconteceu algo imprevisto que gerou perda de bilhões e bilhões de dólares na safra de milho, né? E isso começou com uma sequinha de uma semana, mas ninguém pôde prever que ela se estenderia, né? Se você me entende, eu fico pensando que é nesse sentido que seria mais proveitoso ter soluções de inteligência artificial no sentido de agricultura, né? E se você pode comentar algo sobre isso, e por favor me corrigir se eu tive a impressão errada. Obrigado pela pergunta. Assim, na verdade, o contato que eu tive com essa área, uma das impressões que a gente fica é a seguinte, né? A ideia é que se você conseguir modelar algo para ajudar as previsões a melhorarem, toda ajuda é bem-vinda, sabe? Então, a ideia de usar a inteligência artificial é um negócio que merece muita atenção. Esse caminho que eu mencionei aqui, né, que você modela o processo como as equações de dinâmica e termodinâmica para fluidos adaptadas para a atmosfera, isso também é um caminho muito importante, tá certo? E no fundo, o que a gente faz a gente tenta usar as ferramentas que a gente tem para tentar obter as previsões as melhores previsões possíveis, no sentido de previsões que acertam o máximo possível, né? Um dos comentários que eu tinha feito durante a apresentação é que tem vários processos que a gente não consegue tratar de forma direta no modelo, né? Isso acaba entrando naquela parte de parametrizações físicas, assim. Bom, a tendência que o que a gente espera, né, o que a gente deseja ao longo do tempo, é que a gente consiga aproveitar o desenvolvimento tecnológico dos servidores de processamento e tudo mais, para conseguir utilizar essa capacidade e converter isso em resultados melhores, né? Isso significa conseguir modelar mais desses processos de forma direta e também, num último resultado, né, o nosso objetivo principal é esse, né, de ter previsões melhores, né, tanto para coisas de poucos dias como para fenômenos longos também. Mas de fato, assim, é uma área que vai se desenvolvendo e um ponto importante agora é justamente esse, né? A forma como os recursos tecnológicos estão se desenvolvendo é esse, de utilizar mais programação paralela. Então é bem importante ter pesquisa
nesse sentido, né? Quer dizer, no sentido de aproveitar esse tipo de tecnologia o máximo possível pelos próximos 20, 30 anos. Certo? Mas, realmente, é bem importante, tem várias formas diferentes de lidar com o problema, e todas elas são importantes também. Quer dizer, qualquer ideia que ajude é muito bem-vinda. Assim. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Como agora deu o tempo das 3, que é a próxima apresentação, eu vou pedir que vocês podem fazer as perguntas, mas talvez pelo Utopia, talvez pelo Discord, porque senão a gente vai atrapalhando todos, né? Pode mandar por e-mail também, não tem problema. Desculpa, Ulisses, eu vi que você queria fazer a pergunta, mas é que realmente já passou o tempo. Mas eu quero agradecer ao Genilson, muito boa apresentação. Eu também tinha umas dúvidas que eu vou mandar também. Eu tenho dúvidas para todas as pessoas, né? Mas eu mando depois pelo Utopia ou pelo Discord. E mais uma vez, muito obrigado. Eu peço que todos abram o microfone para fazer uma salva de palmas e agradecer ao Genilson. Valeu, Genilson. Obrigado. Obrigado.